qual é a diferença entre camuflagem e neutralização de olheiras? São muitas diferenças, gente. A técnica em si ela muda bastante. O principal fator é o tom, a cor do pigmento, tá? Eu posso falar com conhecimento, porque há anos atrás eu comecei trabalhando a camuflagem de olheira, e a partir da minha prática, da evolução dos resultados, eu fui unindo os conhecimentos adquiridos em outras técnicas, em outros cursos, e trouxe aí o princípio da neutralização para as olheiras. E na olheira, o resultado, o efeito visual de clareamento é muito próximo ao resultado da neutralização labial. É claro que a técnica é diferente, o tipo de equipamento é diferente, as manobras são outras, as agulhas, o cartucho, o protocolo é outro, então cada detalhe faz muita diferença, né? Mas comparando então a camuflagem com a neutralização, a camuflagem, ela trabalha meio que no intuito de maquiar, o próprio nome diz, camuflar, esconder. Então se você vier num tom, numa base, num fundo marrom, num tom escuro, com um pigmento branco ou um pigmento muito claro por cima desse fundo marrom, qual que é o resultado que você acha que você vai ter? Você vai ter um tom acinzentado. E é por isso que os resultados da neutralização, em comparação com a camuflagem, são muito superiores. Você precisa de menos sessões, uma efetividade muito maior, e o princípio do clareamento é muito parecido com o que você usa na maquiagem. A gente se baseia na colorimetria a partir da estrela de Oswald, que demonstra que tons quentes neutralizam tons frios. A gente tem os tons opostos que se complementam e ajustam os tons. Então, na pele das olheiras, você não tem uma tela em branco. Não é um papel, não é uma tela sem nenhuma cor. Você tem ali os biocromos, as cores naturais da sua pele. Predominantemente, o que sobressai numa olheira escura é a melanina. Então, você tem que trabalhar com um tom que você vai causar esse efeito visual, que você vai reduzir essa impressão de tom marrom na olheira. Então, em momento nenhum, e eu repito muito isso aqui, em hipótese nenhuma você pode ver pixel de cor, você pode ver tinta como uma tatuagem ou como uma micropigmentação. O desafio da neutralização de olheiras é exatamente implantar numa camada ideal, não tão superficial que não fixe, não tão profundo que manche ou que deixe essa tinta aparente, mas para causar essa reflexão seletiva de luz. Quando a gente implanta o pigmento nos tons quentes, alaranjados, em tons ali de pêssego, né, esses tons que vocês me veem usando aqui, quando você implanta na camada ideal, ele vai causar apenas uma reflexão seletiva de luz, vai causar, gente, um clareamento percebido. A neutralização, assim como nenhuma outra técnica na estética ou na medicina, não consegue alterar a produção do pigmento endógeno da sua melanina, por exemplo. Né? Por isso que é tão difícil tratar um melasma, ou por isso que as dermatos não têm saída para uma olheira melânica. Não existe uma técnica que vá bloquear, fazer que seu corpo não produza mais aquela melanina. Agora, a neutralização consegue causar esse efeito visual de clareamento percebido, que dura aí em torno de 5 anos, 4 anos, um pouco mais, um pouco menos. Vai depender do seu metabolismo, de vários fatores que interferem na fixação e na permanência desse pigmento ali naquela pele. E para encerrar essa resposta, então, são muitas as diferenças entre camuflagem e neutralização, mas a principal são os tons dos pigmentos utilizados. Na camuflagem, normalmente, quem faz camuflagem de olheira usa um tom de corretivo, um tom mais branquinho, e na neutralização a gente usa os tons mais aquecidos, mais alaranjados, para causar esse clareamento, para ter um resultado muito mais efetivo ao longo do tempo.